Bom, então estou com a árdua tarefa aqui de apresentar o trio que vai dar o colóquio de hoje. Por que árdua? Porque são pessoas bem diferentes, com formações bem diferentes, que atuam em áreas bem diferentes entre si. Mas isso é um excelente exemplo de o que colaboração pode fazer. Né? A gente tem um especialista em transporte quântico em semicondutores, outro em supercondutividade e outro em mecânica estatística e simulações computacionais. E eles se juntaram para fazer um trabalho experimental. Os três são teóricos e fizeram um trabalho experimental que eles vão falar hoje para a gente aqui. É um resultado fantástico você ver a trajetória de cada um deles, né? E o que é que possibilitou isso? O ambiente do departamento de física da gente. Né? Você tem um ambiente que estimula a troca de ideias, a discussão, e isso resulta em colaborações como essa. Sobre o currículo deles, vocês podem consultar o Lattes, é claro. Eu também consultei, mas assim, eu conheço eles de longas datas, porque em 86 eu entrei como professor na Federal de Pernambuco, departamento de física, e aí a Adalto já estava lá, eu conheci nessa época, e é provável até que ele tenha feito algum curso comigo ainda. Depois chegou Anderson e Tom, Antônio, né? Tom é o apelido da época de estudante, e eu continuo chamando ele. Quem veio primeiro foi Tom, eu sou mais novo, viu? Você veio depois. Eu falei na ordem errada. Mas, assim. Ele veio depois, mas não parece, não, viu? Bom, os três estudaram lá, pelo menos mestrado e doutorado. O Anderson estudou em Ouro Preto na graduação. Doutorado de Tom foi na Federal do Rio de Janeiro. Mas de Anderson e de Adalto foram lá. Então, tivemos um bom tempo de convivência nesse período. E desde 2015, quando eu estou na Rural, então reencontro agora como colegas, né? E tem sido realmente uma satisfação estar trabalhando junto com eles. Bom, o que mais do currículo deles? Existem passagens pelo exterior, e tanto de Tom como a Adalto. A Adalto teve nos Estados Unidos, no grupo de uma pessoa muito importante de mecânica estatística, principalmente de simulações computacionais, que é o Landau, não aquele Landau dos livros, mas outro Landau extremamente famoso também. E Tom teve na Universidade de Antuérpia, no grupo de supercondutividade, importante, e mais recentemente em Massachusetts. E aproveito para cobrar de Anderson que é tempo dele dar uma saída internacional, né? Já devia ter saído para passar uma temporada fora. Bom, eu já me alonguei demais, certo? Então, eu gostaria de devolver a palavra aqui para o coordenador do colóquio de hoje, que é o Antônio Pado, mas eu acho que ele vai passar diretamente para ele, certo? Então, vamos ver como é que três teóricos de áreas diferentes fizeram um trabalho junto experimental. Eu acabei, viu? Pádua vai voltar? Proponho que vocês comecem. Tá bom. Então, eu fui escalado para começar falando, acho que a ordem dos apresentadores é a ordem que a gente vai começar a falar. Então, boa tarde a todos. Essa é uma apresentação, a 6 mãos, e eu espero que todos, aproveitem bem. Eu vou falar numa introdução, tentar introduzir a linguagem, tá certo? E
do nosso trabalho, né? Vocês estão vendo aí o título, é Robótica, Caos e Aplicações. Eu vou fazer uma introdução geral a sistemas dinâmicos e a sistemas caóticos e aos bilhares, que eu espero que vocês entendam. Nessa minha apresentação, eu vou dar alguns exemplos, né? E vou mostrar mais ou menos como, né, você pode utilizar esses bilhares como um modelo teórico útil, né, para abordar problemas em várias disciplinas científicas. E aí, a ideia dessa introdução é introduzir a linguagem e falar um pouco da teoria de caos e que tipo de observáveis, né, você coleta durante o experimento e em que tipo de informação você gostaria de tirar do sistema. Essa é a ideia. A parte mais específica, né, sobre o trabalho realizado, o Anderson vai falar do sistema da motivação e mais ou menos do estado da arte, né, nesse tipo de problema experimental. E o Antônio vai falar um pouco, né, de como, né, a coleta de dados foi realizada, qual foi o aparato experimental usado, coisas dessa natureza. E se eu fosse resumir o nosso trabalho, né, como é que eu vejo, né, o resultado final, eu diria o seguinte, que a gente, nesse trabalho, mostra que a interação, né, robô-ambiente é, além de uma plataforma teórica para estudar caos, é também, quando você usa, né, a interação robô-ambiente, você tem uma plataforma experimental para testar resultados teóricos. Certo? É essa ideia. Então, Antônio, você pode passar, por favor? Bem, vocês vão ver, esse é a modernidade, né? O trabalho publicado foi publicado na revista Scientific Reporting. E você tem um QR Code, né, para você acessar o nosso trabalho. Não precisa anotar o link, é só apontar o celular para o código que estamos na tela. Não vai, né, você não vai passar Pix para ninguém, vai apenas baixar o trabalho. Né? Então, o trabalho foi realizado aqui no Departamento de Física e envolveu, né, uma equipe, tanto, né, tem o Luciano Miranda, que não está aqui na apresentação, e a estrela, né, do show é, de fato, o João Vitor, né? E ele é o nosso estudante de graduação, está concluindo o curso agora. Né? Aí, na nossa equipe, né, que participou do trabalho, aí está, além do Anderson, Antônio e eu, tem o Luciano Miranda, e vocês veem aí o João Victor, que é um estudante de iniciação científica. O Tiago Sobral, né, é professor no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, também está no nosso grupo. Temos 2 alunos de mestrado, Luiz e Elias, e diversos outros estudantes de iniciação científica, que eu espero que esse vírus que o João Vitor, né, está espalhando-se, né, propague aí pelo departamento e estimule todos os estudantes de graduação a se envolverem em trabalho de pesquisa. Pode passar, obrigado. Então, vou fazer a introdução e eu vou apresentar o que são os sistemas dinâmicos através de exemplos. É mais fácil. Então, o primeiro exemplo que eu queria mostrar é, né, publicado numa revista de física, mas a ideia é utilizar técnicas de mecânica estatística para estudar um problema de epidemiologia. Aí, os autores escolheram, tá certo, uma doença que é de ficção, que são uma infestação zumbi, certo? E eles, né, utilizam justamente esse, né, modelinho, né, para introduzir técnicas de estudos de epidemiologia. Então, o modelo é um modelo, né, que é uma equação de taxa, como vocês estão vendo aí à esquerda, certo? Então, S significa humanos que podem se tornar zumbi, eles são susceptíveis. Z veja, nesse caso aqui, são números, né? S é a população de humanos, Z de zumbis e R de removidos, certo? Removido é um zumbi que foi morto, mas já estava morto. Então,
para matar um zumbi, você tem que cortar a cabeça dele. Essa é a maneira canônica de se matar zumbis. Então, as equações significam o seguinte, para quem não está habituado com a notação, um pontinho em cima significa a derivada em relação ao tempo. Então, você pode ver, né, à esquerda, né, esse ponto, né, a derivada temporal do número de humanos, tá certo? Né? Ela decai com uma taxa beta. O menos significa isso. Então, a probabilidade de haver um encontro de um humano com um zumbi é proporcional ao número de humanos e de zumbi. E o zumbi, né, mata um humano, portanto, ele se torna zumbi com uma taxa beta. O zumbi pode ser morto, né, cortar a cabeça, quando ele encontra um humano com uma taxa kappa. E, portanto, o número a taxa com que, né, o número de zumbis varia é proporcional, né, ao produto, né, o número de humanos zumbi, e ela cresce com beta e diminui com kappa. E os removidos, né, é quando um zumbi encontra um ser humano e o humano pode vencer o confronto com a taxa kappa. Então, você nota aí que isso é um sistema de equações diferenciais. Pode passar uma conta, né? Aí aqui tem um outro tipo de sistema. A gente tem aqui um hamiltoniano, para quem não está familiar com o termo, você pode imaginar como energia total. Opa. E, né, você tem uma soma sobre pares de primeiros vizinhos, nesse termo de SI escalar SJ. S você pode imaginar como um rotor clássico que gira no plano. E, portanto, isso pode ser escrito, né, como um cosseno da diferença dos ângulos que o rotor faz com o eixo X, por exemplo. Aí, o módulo de S desses vetores S é unitário. E você tem um termo de energia cinética que eu esqueci do quadrado, passou na revisão mais de uma vez, mas é LI ao quadrado, é um termo de energia cinética, né? É justamente a energia cinética de rotação, né? E grande aí é justamente o momento de inércia dos rotores. Você pode usar as leis de Newton ou as equações de Hamilton, né, para escrever a taxa com que, né, se você escrever a velocidade angular, né, de um rotor em torno do seu eixo, né, é a equação mais à esquerda embaixo, e como o momento angular individual de cada partícula evolui no tempo. Então, você tem aí também um outro sistema de equações diferenciais. Certo? Então, a diferença desse modelo XY para o anterior é que, nesse caso aqui, a gente tem um hamiltoniano. Você tem uma regra que determina a evolução do seu sistema. Certo? Então, esse é um sistema dinâmico hamiltoniano. O anterior, você não tem uma lei que diga como é que as variáveis de estado do seu sistema evoluem no tempo. Aqui, né, você tem um número de humanos, tem um número de zumbis e tem um número de removidos. Mas não existe uma regra, né, que você, né, obtém esse conjunto de equações. Você analisa o problema, você tem que conhecer, né, mais na fenomenologia do problema, da área que você está trabalhando, e propõe equações. Então, o sistema dinâmico é justamente esse conjunto de equações diferenciais, né, e que governa a evolução temporal do seu sistema. Né? Pode passar. Então, formalizando o que eu acabei de dizer, né, um sistema dinâmico é um conjunto de equações diferenciais que descreve a evolução de um dado sistema. Né? Você pode ter né, ele pode ser hamiltoniano. Pode voltar um pouquinho, Antônio? Só, né? Então, e você pode ter, né, as equações diferenciais envolvendo as variáveis internas do sistema. No caso do sistema lá dos zumbis, é um número de humanos e um número de zumbis, por exemplo. Mas você pode ter perturbações externas. Certo? E isso também descreve o seu sistema dinâmico. Certo? E, no geral, quando você estuda um sistema dinâmico, você está interessado em descrever o comportamento temporal, geralmente de longo prazo, né? Tempos longos. Pode passar. Aí, mas lembre-se, né? Se você tem um sistema de equações diferenciais, né, o problema matemático só é bem posto se você introduzir as condições iniciais para ter solução única. Né? Então, o seu sistema dinâmico é definido, né, formalmente como um conjunto de equações
Aqui, olha que eu não botei diferencial, é porque o tempo não precisa ser contínuo, nem suas variáveis de estado serem contínuas. Então, você pode ter mapas, né, ou equações de diferenças finitas, ou autômato celular, e também seria um sistema dinâmico. Mas, né, para não, né? Então, esse conjunto de equações mais as condições iniciais define o seu problema, né, de condições iniciais. E você, no geral, está interessado nesse comportamento qualitativo de longos tempos. O que é que significa isso? Eu quero saber se o estado final que o sistema atinge é estável, se existe alguma instabilidade, se existe estado estacionário, se o estado, né, final é de equilíbrio. Além disso, eu gostaria, né, de saber se eu posso fazer previsões confiáveis, né, sobre esse estado, né, de longo prazo que o sistema vai atingir. Por exemplo, no caso da infestação zumbi, eu gostaria de saber se é possível, por exemplo, né, a população humana ser extinta ou debelar a epidemia, né, matando todos os zumbis. Ou se vai existir, por exemplo, a que a gente chama, né, de coexistência, né? Sempre ter zumbis matando o humano e o humano se reproduzindo e a gente aprender a conviver com isso. Nesse cenário epidemiológico que nós estamos agora, por exemplo, é perguntar, né, se a Covid vai desaparecer completamente, se nós vamos ser extintos, ou se a gente vai aprender a conviver com a Covid-19 e ela vai se tornar uma gripezinha, né? Ou seja, sempre vai haver casos de alguém infectado, né? Mas o número nunca vai crescer, né, exponencialmente. Então, o estado, né, de longo prazo é, né, extinção, né, da população, né, erradicação da doença ou endemia, certo? Você conviver com o mal. Certo? Pode passar, Montana. Um outro sistema dinâmico muito interessante, né, e que envolve outros conceitos importantes é a questão do clima no nosso planeta. Certo? Então, você pode olhar também o clima como um sistema dinâmico. Aí, você está vendo a fotografia do Lawrence, que foi mais ou menos o, né, cientista, pesquisador responsável, né, por, né, uma boa alavancada na área de caos determinístico, que eu vou falar daqui a pouco do que seja. Então, a expressão efeito borboleta é devido ao trabalho do Lawrence. Então, você pode ver a Terra como uma bola gigante, muito grande comparado com as dimensões humanas, né? São alguns milhares de quilômetros de raio, né? Comparado com 1 metro, né? Que é a dimensão de um ser humano. E essa bola gigante está imersa, né, em um imenso espaço vazio. Ela recebe energia, basicamente, do Sol, que é muito distante, e, portanto, você apenas uma pequena fração, né, da energia irradiada pelo Sol, ela atinge a Terra. Né? Parte dessa energia é refletida de volta ao espaço. Aí, né, a Terra é redonda, né, não sei, né, a gente tem que reafirmar isso, né, nesse tempo moderno, a Terra é redonda. E, portanto, só uma parte dela é iluminada pelo Sol, né, a cada, né, período de tempo. Então, essa parte iluminada, essa energia é absorvida, né, pelos oceanos, né, pela Terra propriamente dita, a parte sólida dos continentes, ilhas, etc., etc., as calotas polares e icebergs que estão, né, dispersos no mar, e toda essa massa, né, de terra, gelo e água é envolta, né, com uma camada fina de ar, né, a gente chama de atmosfera. Ela é fina comparada, né, com o raio terrestre. Além disso, nessa camada tem nuvens, né, que no geral é água, né, em forma de vapor. Pode passar. Certo? Então, se você olhar o sistema, né, Terra como, né, um sistema dinâmico, o que é que você tem? É um estado de um sistema realmente complexo. E as principais componentes é a atmosfera, né, que é o ar propriamente dito, a hidrosfera, né, que é a parte líquida, tem a criosfera, que é a parte em forma de gelo, a litosfera,
certo? Onde tem um monte de elementos que participam, né, da troca de energia, né, porque ela é consumida pelos seres vivos. E a biosfera, que é a massa, né, de seres vivos. Né? E todos esses elementos interagem uns com os outros. Né? E, portanto, né, por exemplo, para um animal viver, né, ele consome energia, ele gera calor, que pode aumentar a temperatura e, portanto, criar ventos ou aquecer localmente o local, portanto, derreter parte do gelo e coisa que o valha. Então, essas interações que são não lineares e que podem ocorrer em escalas de tempo e espaço muito grandes e podem envolver uma grande quantidade de energia, torna esse sistema extremamente complexo. Né? E, portanto, o clima da Terra evolui no tempo, né? Porque as várias internas, né? Que definem o estado de cada um desses componentes, interagindo entre si, elas, né, criam uma dinâmica própria. Além disso, você tem perturbações que são importantes, né? Vulcões, né? Tempestades solares e a própria ação humana. Certo? Isso faz da Terra um sistema complexo que evolui e o clima muda ao longo do tempo. Por favor, Antônio, pode passar. Bem, aí você está vendo uma foto da Terra. Essa aqui você está vendo aí a parte iluminada, essa parte azul e branca, um pouquinho de Terra. Você consegue ver essa foto produzida, né? Ela não é uma foto tirada, mas ela é produzida. Foi produzida pela NASA. E aí é o seguinte, quando a gente olha essa parte mais ou menos azul e a parte iluminada, a gente só vê a parte da radiação visível, né? Mas tem outras, né? Tem radiação atingindo a Terra e deixando a Terra, né, em outras frequências, basicamente, né, no infravermelho. Né? Então, você tem um fluxo energético, né, de energia que chega à Terra em forma de radiação e um fluxo, né, saindo da Terra. Quando esse fluxo é equilibrado, ou seja, né, a quantidade de energia que chega na Terra é mais ou menos, né, igual ao que sai, você tem um clima mais ou menos estável. Você pode ter flutuações, né, mas, na média, o que chega é igual ao que sai. Quando o fluxo, né, é desequilibrado, o clima muda. Né? Então, por exemplo, se estiver chegando mais energia do que está saindo, né, o clima, né, pode mudar, o tempo e a temperatura média pode cair. Né? E se é o contrário, né? Se a gente emite mais, né? Se a gente, né, recebe mais do que emite, a temperatura média pode aumentar. Certo? Atualmente, né, os dados nos diz que esse sistema dinâmico, que é o clima na Terra, está em desequilíbrio radiativo. Certo? E essa previsão, né, que explica, né, o aquecimento global, né, foi motivo do prêmio Nobel atribuído a 2 pesquisadores no ano passado, em 2021. Pode passar, Antônio. E aí, esses 2 senhores, mais à esquerda, o Manabe e o Hasselmann, né, ganharam o prêmio Nobel justamente porque eles conseguiram tratar, né, o clima na Terra como um sistema dinâmico e eles conseguiram, de maneira, né, confiável, quantificar, né, e fazer a previsão, né, de como o aquecimento global está evoluindo no tempo. Pode passar. Eu estou atrasado. Certo? Então, vou falar rapidamente de causas e bilhares. Né? Então, esse senhor Henri Poincaré, né, estudando o problema de 3 corpos, né, 3 corpos da ação da gravitação, ele encontrou o primeiro sistema determinístico caótico. Certo? E ele introduziu a noção de espaço de fase. O espaço de fase é o espaço formado pelas variáveis de estado do seu sistema. Então, você pode imaginar esse espaço como um espaço parecido com um espaço euclidiano e
para cada estado onde o seu sistema pode existir, né, você associa um ponto nesse espaço. No caso, né, de uma partícula, né, se movendo em uma dimensão, esse espaço é formado, né, pelo momento linear, né, e pela posição da partícula. O que ele mostrou é que um sistema de três corpos, que é um sistema que pode exibir caos, ele apresenta uma extrema sensibilidade às condições iniciais. Isso significa dizer, se eu tiver, né, duas condições iniciais que podem estar muito próximas uma das outras, e eu observo o sistema a longo prazo, né, as soluções, né, o comportamento das duas trajetórias podem ser muito distintas. Né? E o Poincaré lançou a base para a teoria moderna do caos. Por outro lado, o bilhar, que a gente chama de bilhar, é um sistema dinâmico, né, que corresponde a um movimento de uma partícula dentro de uma região limitada por uma fronteira que é suave por partes. Aí, por exemplo, né, uma fronteira circular. Eu podia ter um círculo num plano, certo? E uma partícula se movendo dentro dessa região. E a partícula sofre colisões elásticas quando colide com a fronteira. Né? O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. E, portanto, isso é um sistema hamiltoniano parecido com aquele sistema XY que eu apresentei antes. Então, um bilhar clássico é um sistema hamiltoniano de uma partícula e ela só interage com as fronteiras do sistema quando colide. E, portanto, é um sistema extremamente simples. Então, o bilhar é um modelo, né, teórico simples o suficiente que permite você fazer uma análise detalhada do comportamento do sistema. Pode passar. Aí, então, o bilhar pode ser um modelo para problemas em óptica acústica, mecânica clássica. O gás ideal, né, que a gente aprende lá em termodinâmica, pode ser, né, descrito como um bilhar. Ele deu, né, o estudo de bilhares, né, deu muitos resultados importantes sobre a hipótese ergódica, eu não vou ter tempo de falar muito sobre isso. É um sistema hamiltoniano. Você pode ver o potencial, né? Quando a partícula dentro do bilhar, o potencial de interação é zero. Sabe? Quando ele está bate na fronteira, ele não pode ultrapassar o potencial é infinito. Se você disser que V de Q na fronteira é finito, você teria o que a gente chama de soft bilhar, né? Um bilhar mais suave. Né? A dinâmica do bilhar é completamente definida por sua forma, por sua geometria. E é um sistema simples, bastante simples, porém você tem todos os comportamentos possíveis que você pode observar no sistema hamiltoniano. De sistemas integráveis, você pode entender como órbitas, né, periódicas, até os completamente caóticos. Pode passar. Eu estou atrasado. Então, a gente estudou, né, no nosso sistema o bilhar de Bunimowitsch. É esse da direita. O camarada está aqui embaixo, senhor simpático, tá certo? E vocês estão vendo aí as variáveis relevantes, né, para estudar o ângulo, né, de incidência ou reflexão, eles são simétricos, né? E o comprimento de arco medido como essa linha que está embaixo da figura redonda aqui. À direita, à esquerda, desculpa, você vê o bilhar de Sinai. A diferença está na concavidade, né, da parte curva. Tá certo? Você pode ver a partícula está fora da parte curva e, portanto, quando a partícula colide no bilhar de Sinai, ele tende a se espalhar. Então, é divergente o espalhamento. Quando a partícula colide na parte curva, né, do bilhar de Bunimowitsch, ela tende a focalizar. Então, até o trabalho do Bunimowitsch, acreditava-se que essa divergência era um ingrediente fundamental para haver caos nesses sistemas. O Bunimowitsch mostrou que isso não era uma condição necessária. Pode passar, Antônio. Bem, então, como eu falei, né, lá o trabalho de Poincaré nos mostrou que um sistema, né, caótico, né, ele obedece, né, uma dinâmica muito bem determinística, as leis de Newton, por exemplo,
porém, ele tem uma enorme sensibilidade às condições iniciais. Então, uma maneira de você quantificar, né, o quão sensível é o sistema é você pegar duas trajetórias que são muito próximas umas das outras, tá certo? E aí eu represento essa, né, distância, né, entre as duas trajetórias como o delta de z. O zerinho que tem aí nessa equação é dizer o seguinte, que é no instante inicial, tá certo? E à direita, à esquerda da equação, eu vejo, né, essa mesma diferença num tempo t. Tá certo? De uma maneira, né, bastante geral, é possível mostrar, tá certo, que essa distância entre duas trajetórias no instante t, depois, né, de o sistema evoluído no instante t, ela é dada por E elevado a lambda t vezes essa distância no tempo zero. Lambda é o que a gente chama de expoente de Lyapunov. E o que é que ele diz é o seguinte, que duas trajetórias que eram próximas inicialmente, elas divergem exponencialmente com lambda, se lambda for positivo. Se lambda for negativo, elas não divergem, portanto, as trajetórias são sempre próximas das outras. Isso significa dizer o seguinte, quando lambda é positivo, o sistema é caótico, porque, né, se observar o comportamento de uma única partícula, portanto, uma única trajetória, né, ela é bem previsível. Mas uma outra, né, partícula colocada para se mover na mesma posição, né, no espaço de fase inicialmente, ela exibe um comportamento completamente diferente. Se eu não soubesse, tá certo? Né, do primeiro experimento, eu diria que a partícula, né, a trajetória é regular. Porém, quando eu comparo as duas, eu digo que eu não sei prever para onde a partícula vai, porque no primeiro experimento ela vai numa direção, no segundo em outra direção. E essa imprevisibilidade é que me faz ver o sistema como um caótico. E, né, você pode ver que lambda define uma escala de tempo, né? 1 sobre lambda é mais ou menos o tempo em que você pode, né, acompanhar as duas trajetórias e elas não serem muito diferentes. Certo? Na verdade, lambda não é um número único, porque para cada direção no espaço de fase você pode ter um lambda diferente. Então, na verdade, você tem um espectro de Lyapunov. Quando a gente fala em lambda, a gente está pensando no expoente de maior valor, ou seja, o maior expoente de Lyapunov do seu sistema. E quando ele é positivo, a gente diz que o sistema é caótico. Quando ele é negativo, o sistema é regular. Ok? Pode passar, Antônio. E agora, eu estou muito atrasado, o expoente Lyapunov no bilhar de Bunimovich, né? E, portanto, nesse artigo publicado em 78, tá certo? Esse Bennett e Stelson, eles analisaram aquele bilhar que eu mostrei para vocês, fizeram um cálculo numérico importantíssimo e pode passar, Antônio. E aí o resultado que eles obtêm é justamente esse gráfico muito bonito, certo? Para a época, em 78, esse resultado é realmente fantástico. E, na verdade, ele define uma família de bilhares, né, caracterizada pelo parâmetro gama, que é a razão, né, da metade do comprimento, né, reto do bilhar pelo raio do semicírculo. Certo? E ele mostra, né, que o maior expoente de Lyapunov, tá certo? Tem esse comportamento. Para gama pequeno, isso significa o raio, desculpe, a parte, né, reta, né, 2A, indo a zero. Então, você tem um círculo. Então, o expoente é nulo. Certo? À medida, né, que você vai afastando os círculos, transformando a geometria em um estádio, tá certo? O expoente sobe, tá certo? E quando gama vai para infinito, isso significa, certo? A muito maior do que a parte curva, tá certo? O sistema parece, né, um grande retângulo. E, portanto, o expoente de Lyapunov deveria a zero e o sistema voltaria a ser regular. Então, esse é uma previsão, né, obtida
por, né, esse par de pesquisadores stealth. Uma outra coisa é que o Anderson vai começar a falar, vai mostrar aonde outros sistemas experimentais mostram esse tipo de comportamento. E depois a gente vai mostrar justamente o contrário. Um sistema experimental que reproduz esse resultado teórico. Ok. Anderson, a palavra é sua. O professor Anderson ficou com medo e saiu da reunião. Oh, Mas ele volta. Só aguardando o professor Anderson. Professor Anderson, se quiser vir para a minha sala, você pode usar o computador e o microfone aqui. Enquanto ele não vem, eu vou falando aqui, tá? ok. Enquanto ele... Tempo é dinheiro, né? Como diz os que não têm nem tempo nem dinheiro, né? O nosso problema, né, é estudar o estádio de Bunimovich, que consiste... Professor Anderson, tá sem áudio, viu? Está sem áudio. Pronto, voltei. Agora. Desculpe aí, eu apertei aqui, acabei desligando aí. Então, boa tarde a todos e todas, né? Meu papel aqui é falar um pouco da motivação, né? E como é que, né, o Dalton já fez uma introdução ótima aí sobre tudo. Então, você também ágil aqui também por causa do tempo. Então, é motivar o trabalho, né? Então, várias áreas, né? Principalmente da ciência básica, química, comunicação, ótica, né? E, obviamente, robótica, né? Vou tentar dar um exemplo de qual foi o trabalho que motivou o nosso para tentar descrever aquele último resultado que o Adalto falou, né? Um artigo super famoso na área de uma previsão teórica muito famosa dos bilhares, né? Bom, então aqui a gente tem um trabalho de 1982, né? Onde esses autores aqui, né? Numa revista de química, né? Bem conhecida, né, da área de química, onde eles também usam o bilhar, né, o bilhar no estádio, né, e eles fazem uma análise, né, baseado no trabalho de Bennett e Strisse, onde eles estudam, né, como o caos num sistema de gases, né, o papel do caos na transferência de energia e reações dinâmicas em moléculas isoladas, ou seja, eles pegam dois bilhares, né, colocam um gás de um lado, um gás do outro lado, e depois soltam e fazem simulações, né, de como é que essas trocas de energia ocorrem nessas reações químicas, etc. Então, já são aplicações disso, mas do ponto de vista numérico. Né? Fazer experimentos, né, que a gente vai tentar mostrar para vocês, fazer experimentos em caos não é algo simples, fazer plataformas, né, não é algo simples, e é por isso que a gente quer fazer. Então, os químicos, uma forma de produzir seria a plataforma a partir de reações químicas. Aqui tem um exemplo, mas é um exemplo numérico, né? Por favor, aí. Bom, outro exemplo, né, muito conhecido, né, e experimental, só que são usando micro-ondas, né, não é o que a gente chama de caos quântico, né, minha área de trabalho. Então, também temos aqui um trabalho de 1990, só para mostrar que o negócio é estudado há muito tempo e até hoje, né? Então, você tem um bilhar, né, onde você
aplica ondas eletromagnéticas, né? Então, micro-ondas nesses bilhares. Né? Tá aqui um quarto do bilhar do estádio, né? Então, o que você está vendo aqui, né, são os picos de ressonância ali dos sistemas, certo? E se você pegar esses picos e subtrair um menos o outro, você tem uns espaçamentos, né, entre esses picos. E aí você vai para a figura 2, por favor, aí, Antônio, mostra a figura 2, que são esse S, que é o espaçamento. E isso leva a uma distribuição muito famosa, né, chamada distribuição de Wigner. Wigner é da área de física nuclear e mostra que sistemas quânticos, né, o espaçamento de sistemas nucleares de átomos pesados, eles são descritos por essa distribuição de Wigner, e do ponto de vista de caos, por exemplo, micro-ondas, se os espaçamentos entre níveis, esses picos de ressonância, são também dados por essa distribuição de Wigner, então o sistema é considerado um sistema caótico do ponto de vista quântico. Né? Então, para você obter isso também, você precisa que o formato do bilhar que você está usando seja classicamente, né, um bilhar que tenha dinâmica clássica caótica. Né? Se você pegar um quadrado, por exemplo, e fizer esse mesmo experimento, que é o que está dentro dessa figura 2, você vê que é uma Poisson, então um quadrado, por exemplo, ele não tem caos, então você vai obter uma distribuição de espaçamento de níveis que é uma Poisson, que significa que o sistema é regular. Certo? Então, também... Bom, aqui é outra aplicação, para passar, obrigado, Antônio. Uma aplicação onde você usa os bilhares para estudar, né, caos e acústica em teatros. Né? Então, um teatro ele pode ser aproximado, né, por um meio de um estádio, né, de um bilhar, né, e estudar como a acústica desse teatro ocorre, né, devido às múltiplas reflexões das ondas sonoras nas paredes do teatro. Então, o bilhar é uma ferramenta para estudar como é que se propaga o som, né, em um teatro. Né? Então, a primeira aproximação, assim dizer. Obrigado, Antônio, para passar. Bom, aí a gente entra em coisas bem mais sofisticadas, né? Talvez aí o professor Ferraz aí com certeza entende muito mais do que eu, mas aqui são caos, né? Em fibra óticas comerciais, né? Isso é importante, né? Para transporte de comunicação. Então, o transporte de comunicação, né? Que a gente usa no nosso dia a dia, ele tem na sua dinâmica caos. Então, aqui ao lado direito aí você tem um esquema, né? Não vou entrar nos detalhes desse esquema né, do aparato experimental, mas você tem um input, o output, e você então tem uma série temporal, né, que é o que você vai estudar e vai tentar calcular o expoente da 9 e fazer um estudo e ver se o sistema é ou não caótico, né? Então, esses sistemas, eles têm dinâmica caótica, né? Um Nature aí de 2005 mostrando esses comportamentos em fibras óticas comerciais, ou seja, o sistema que você usa no seu dia a dia aí nas telecomunicações. Obrigado, pode passar. Outro exemplo, né? Fugindo aí também, causa no espaço-tempo, né? Então, artigo aí onde você tem equações não lineares na relatividade e onde você tem divergências, né? O desenho aí mostra duas trajetórias se divergindo, né? Exponencialmente ou convergindo e mostrando que o sistema pode ou não ser caótico, né? Sistemas relativísticos aí do ponto de vista aí Pádua, né? Fernando, com certeza entendem bem mais aí do que a gente nesse sentido, mas são exemplos onde o caos se encontra em todas as áreas, né? Por favor, Fernando. Bom, esse realmente é um artigo muito recente, né? Se você perceber, eles são um artigo de 2021, onde eles fazem uma realização experimental ótica, né? Caos ótico, extremamente sofisticado, né? Para vocês terem bem que
um experimento requer uma sofisticação do ponto de vista muito grande. Essa primeira figura A, ela representa vamos dizer assim, uma câmera fotográfica, né? Vamos dizer assim, de forma bem simplista, né? Que tira fotos de uma luz de laser que é emitida dentro de uma cavidade. Essa cavidade, desse bilhar, ele é chamado aí de cogumelo, né? Meio cogumelo, né? Então ele tem, por causa dessa forma de cogumelo, então ele é meio cogumelo. Então se injeta uma luz, né? Um feixe de laser, praticamente um fóton, né? Um pacote fóton, e ele vai bater nas paredes. Essa amostra é feita de um vidro, né? Refletor, então ele vai bater lá dentro, e essa câmera, ela é capaz, né? Extremamente sofisticada, feita por esse grupo desenvolveu essa câmera, né? Então no artigo tem todos os detalhes, que consegue ter uma resolução de tirar fotos, né? Aqui está em vermelho, né? Então ela tira 1 bilhão de frames por segundo, de forma a conseguir capturar um fóton viajando, né? Dentro dessa cavidade, desse bilhar, tá? E aí ele pode, então, construir, né? Estudar a dinâmica desse fóton dentro dessa cavidade. Bom, embaixo, né, você tem aí a cavidade na B, a C, depois a gente volta na estrutura, né? Na C você tem uma trajetória possível, né? Aí é uma simulação, certo? Uma trajetória possível, regular. Então, se o fóton ficar preso nessa região, ele vai ter um formato regular. Depois, na figura D, você vê um espaço de fase, um espaço de Poincaré, né? Que o Adalto comentou, onde você tem regiões regulares, que são essas linhas vermelhas, né? Mais em cima, e a região caótica, né, que são esses pontos espalhados em azul. Então, essas regiões, linhas, significam regiões, sistemas com trajetórias bem definidas, não caóticas, que é a figura C, e o meio, o azul, seria uma condição caótica, que seria essa trajetória na figura E. Certo? Então, isso é uma simulação. Eles foram atrás e ver se conseguiam fazer isso via, né, o experimento deles extremamente sofisticado. Veja, isso é uma coisa muito sofisticada. Vamos lá, passa, por favor. Bom, aqui, então, nós vemos, daqui a pouco a gente vai ver um filme disso aqui, né? Então, na figura A temos a cavidade, né? A cavidade. A figura C, você vê partes da filmagem, né? Da filmagem, né? Então, 0 segundos, 0 picosegundos, 100 picosegundos, a posição, né? A trajetória do fóton. Então, a 100 picosegundos e a 150 picosegundos. Tá? Então, depois, na B, eles deformam, né, essa cavidade, né, um pouquinho, e mostram... mas então, na C, você tem 0 picosegundos, 100 picosegundos, 150, 190, 300 e 60 picosegundos. Com isso... né? Com essa série temporal, eles são capazes de construir, então, o espaço Poincaré nas coordenadas de Birkhoff. As coordenadas de Birkhoff são essa S, né? São esse contorno das bordas do sistema, que é dado, onde esse S é dado pelo ângulo, né? De incidência, né? Está vendo aí desenhado o ângulo, né? Então, você tira esse S, né? A partir do ângulo de incidência do sistema, e você, então, monta o espaço de fase. Perceba que na figura D você tem umas linhas verdes em cima e embaixo, que são regulares. Então, mostra trajetórias regulares. Tá? No meio, você vê esses pontos espalhados, né, pelo sistema, que são trajetórias caóticas, e algumas, né, ilhas, né, que são regiões mistas. Né? Então, lá em cima, verde... é uma trajetória regular. Né? Volta na figura de cima, Antônio, por favor. O slide de cima. Slide de cima. Pronto. Então, a figura D, só para todo mundo perceber. A simulação. Trajetórias regulares, aqui na D. Né? Do espaço, na D. Então, você tem essas linhas regulares, mostrando trajetórias regulares, e caótico no meio dessa forma. Então, essa aí está a simulação. Volta para o experimento, por favor.
E você vê, então, na figura D, a linha verde em cima e embaixo, são linhas retas, né? Indicando condições, comportamentos regulares. Esse mais embaixo, formando essas ilhas, são os mistos, né? Sistemas mistos, e no meio, condições caóticas, né? Então, aí você tem todo o espaço de Poincaré que mostra a dinâmica do sistema, dependendo das suas condições iniciais. Bom, então, se você tem controle total do seu experimento, e esse pessoal tinha um controle, então você pode fazer algo que é vamos dizer, o coração, né? O coração do caos, que é a sensibilidade às condições iniciais, certo? Então, você pega uma condição inicial A, tá vendo? O A é uma condição inicial, é um experimento, e começa a rodar. Então, tá aí, 0 picosegundos, 100 picosegundos, 300 picosegundos, 900 picosegundos, 1.300 picosegundos até 2.200 picosegundos. Depois você pega a B, é um outro experimento, com uma condição inicial praticamente a mesma, né? Praticamente a mesma, mas rapidamente se você for comparando, eles vão se seguindo, mas rapidamente, né, lá para 1.300, 900, você já vê que eles já têm um comportamento totalmente diferente. Isso fica mais claro ainda na figura C, né, que é o espaço de Poincaré no tempo. Então, você vê que as partículas, né, saem praticamente da mesma posição, e à medida que o espaço de Poincaré vai evoluindo no tempo, as trajetórias começam, a partir do momento, se separarem. Ou seja, houve uma pequena variação na condição inicial, e à medida que o tempo vai passando, você começa a ver essas trajetórias se separarem, né, se divergirem exponencialmente, fazendo com que o sistema tenha um expoente de Lyapunov positivo, né, como o professor Adalto explicou lá. Então, esse espaço de Poincaré mostra, né, o coração do caos, né, a sensibilidade às condições iniciais. É um experimento difícil de ser, né, de se realizar. Como eu falei, é um experimento de 2021, né? Nosso trabalho saiu esse ano, né? Então, a gente ficou sabendo desse trabalho ali quando a gente estava concluindo nossos resultados, então a gente ficou bem feliz, e o Antônio vai mostrar os nossos resultados, né, nesse sentido. Então, só para mostrar a dificuldade, né, e a tecnologia de se fazer um experimento para estudar caos nesse nível, né? Bom, a gente tem um filme, né, deles, né, não nosso, nesse ainda, né? O Antônio vai mostrar o nosso. Só um minuto, deixa eu explicar aqui, Antônio. Da esquerda para a direita. Então, um experimento, o do meio é outro experimento, né? Onde o fóton sai praticamente da mesma condição. O terceiro, à direita, é um vídeo em cima do outro. São os dois vídeos um em cima do outro. Então, você vai ver duas partículas, e aí você vai ver elas se divergindo. Por favor, solta o vídeo. Pronto, aí você já vê que cada uma foi para um lado, né? E com isso, você, então, consegue construir o espaço Poincaré no tempo, né? Então, aí mostra a sensibilidade inicial, são as condições iniciais. Passa, por favor, Antônio. Pode passar, obrigado. Bom, então, né, tudo começou, né, quando o João Vitor, né, propôs esse problema para ele, assim, vamos estudar robôs e tentar ver isso. Isso foi uma coisa que a gente propôs, a gente procurou um artigo e achou esse aí. Na verdade, talvez eu acho que seja o único artigo, não lembro se a gente achou outros, mas que envolvendo robôs num bilhar. Então, foi em 2005, né, esse trabalho foi em 2005, e eles queriam, né, acho um grupo mais voltado para engenharia, eles não tinham muitos interesses em física em si, né, em testar teorias de caos, né, que foi o nosso interesse, mostrar que a plataforma de robôs é uma ótima plataforma para testar teorias, né? Então, como ótica né, mostrou ali, ótica é uma ótima base para tentar testar teorias, então robôs também são.
Só que você precisa de uma plataforma caríssima, né, com uma tecnologia muito grande, e os robôs nem tanto, né? Você pode fazer um trabalho de excelência com uma plataforma mais amigável, né? Então, você tem o que você quer que o robô interaja, né, com o ambiente. O ambiente é o bilhar. O bilhar que vai ser o nosso ambiente. Está aqui à direita, aqui está a foto do bilhar deles, né, do que eles fizeram, um robô. Pode passar aí, Antônio, por favor. À esquerda, né, à esquerda você tem o comportamento, né, do robô dentro desse quadrado, né, as trajetórias dele, sem nenhum obstáculo. Do da direito, você tem, né, a trajetória, quando você coloca um obstáculo no meio, né, um Sinai, como seria o bilhar de Sinai, como o Adalto falou lá no início, e depois esse obstáculo você desloca ele do centro, né? Então, o que eles mostraram é que, basicamente, independentemente aí do sistema, né, se tem ou não obstáculos, eles calcularam um expoente de APO9 maior do que zero, então dizendo que o sistema, afirmando que o sistema era caótico, que um robô em um bilhar ele tinha dinâmica caótica. Bom, mas então eles pararam por aí, eles não foram à frente, né, não foram usar de forma mais ampla as capacidades, né, do robô interagir com o ambiente, né? E aí, né, a gente se juntou, né, toda essa equipe se juntou a ponto de, agora vamos mostrar que se você contém um sistema com robô, um ambiente bem controlado, conseguir adquirir os dados de forma precisa, né, e muita gente fazendo, né, uma computação de bom nível para calcular esses expoentes de APO9, que é bem complicado, você pode, então, ter uma plataforma de teste de teorias do caos, né? Então, o nosso objetivo foi tentar provar, né, pela primeira vez, os resultados, a previsão teórica do trabalho que o Adalto apresentou no final da fala dele, né, onde mostra que uma bola de bilhar uma bola num bilhar, né, ela tem um expoente de APO9 que cresce, depois diminui quando você vai variando aquele parâmetro gama, né? Então, nosso desafio era tentar ver se a gente conseguia fazer um experimento que conseguisse provar aquele resultado teórico de 1978, né? Que até então não se havia nenhum experimento que tinha feito um teste daquele resultado. Então, acho que agora, Antônio, passo a bola para você aí para mostrar os nossos resultados dos experimentos. Boa tarde a todo mundo, né? Estamos escutando, né? Estamos sim. Pronto, eu sou o gerente aqui da tela e agora estou apresentando, né? Novamente, aí nosso linkzinho, né? Para matar o tempo. Vamos lá, né? Antes de mais nada, esse é o nosso robô, né? Carinhosamente apelidado aí de Wall-E V, né? Tem algumas versões aí do nosso Wall-E, né? Nosso experimento é completamente feito em casa, né? A duros esforços aí, né? Do João Vitor, né? Financiado aí de várias maneiras aí, né? Pelos orientadores, né? Pelo professor Anderson, né? Basicamente, nosso robô é uma placa de Arduino, né, conectada a 2 motores de passo e 3 sensores de distância. O que é que a gente fez? Né? Pegamos esse robozinho, colocamos ele num estádio, né, de Bunimovic, aquele lá de trás, né? Todo mundo já viu, mas é um estádio bem grande, né? Olha aí a distância dele, né? Ele, de um extremo ao outro, né, ele tem 3,40 metros. Para conseguir filmar, registrar a posição, né, desse robozinho aqui, né, dentro desse estádio, esse robozinho ele tem da ordem de 10 centímetros, tá? De largura por comprimento. É um quadrado aí, de 10 centímetros.
para registrar a movimentação desse objeto, né, dentro do estádio, nós instalamos uma câmera no teto. Então a gente filma, né, esse objeto, né, aqui, né, no estádio, e ele vai ficar batendo aí, ó, nas paredes, né, usando reflexões especulares, né? Então esse é o procedimento, é isso que a gente faz, né? Essa é a nossa versão. Vou mostrar para vocês um filminho aqui do nosso robô, né? Primeira versão dele, um robozinho andando, né, sobre um círculo. Ele tem sensores de proximidade, né? Então ele consegue perceber a parede, consegue calcular o ângulo de reflexão. Então ele anda aí, ó, bem à vontade, né? E relativamente ligeiro, viu? A velocidade do carrinho é da ordem de 15 centímetros por segundo. Né? Então é bastante. Esse carrinho ele usa um sensor de proximidade, né? Baseado em ultrassom. Né? E ele é movido a bateria. Né? E o deslocamento dele é no piso mesmo. Você coloca ele e ele anda, né? Não tem problema. Parece um brinquedo, né? Para não dizer que no fundo ele é um brinquedo. Tá? Então, era bem rústico, bem simples, né? E essa abordagem ela tem alguns problemas. Primeiro que o sensor ele é um pouco grosseiro, sensor ultrassônico, né? Ele precisa de mais distância para saber onde está a parede, né? Segundo que a bateria ela se deteriora com o tempo, de maneira que o início do experimento, o robozinho está vigoroso, né? E com o passar do tempo ele vai ficando fraco, né? Vai ficando assim, desmotivado, né? Então, para evitar esse tipo de problema, né, nós fizemos um upgrade aí, né, desse robô. E o piso, né, para garantir que o piso fosse sempre o mesmo, né, precisamos ter uma nova abordagem. Né? Isso aqui é o estádio, isso aqui é o experimento, é o dado do experimento. A gente coleta as trajetórias e, como você pode ver, né, não são poucas. Não é? Esse experimento tem aproximadamente 15 minutos de filmagem. Né? Um carrinho se movimentando a 14, 15 centímetros por segundo por 15 minutos. Então você tem todas essas linhas aí, né? Que correspondem ao nosso experimento. Então é com base nesses dados que nós vamos fazer uma pergunta. Essa série temporal, né? Por exemplo, as colisões, né? São uma série temporal caótica ou é uma série temporal determinística? Né? A teoria para esse tipo de geometria afirma de maneira muito clara, muito segura, né, que esse tipo de movimento é determinístico. Né? Expoente igual por 9 para um círculo é zero. Né? E apesar de ser um brinquedo, nosso robô, apesar de ser simples, apesar de todos os pesares, né, uma assinatura de que o expoente igual por 9 é zero é quando você não preenche o espaço de fase. Ter buracos no espaço de fase são um indicativo, né, assim, qualitativo, né, porque a gente não está medindo, de que o movimento não é caótico. Né? Não é garantia, porque você pode ter espaços mistos, né, regiões que são caóticas, regiões não caóticas, né? Mas, em geral, ter um buraco é indicativo de que isso não é caótico. Porque quando é caótico, você tende a ocupar todo um espaço de fase. Né? Então, olha o que a gente obteve. Né? Tem um círculo aberto, né, no centro, porque o objeto nunca vai acessar essa região. Né? Porque esse movimento não é caótico. Né? Aí, nosso tratamento de dados gera esse tipo de informação, né, que é mais quantitativa. Para a gente trabalha assim. Aí vamos para o nosso robô, versão mais atualizada. Que é o seguinte, vou botar o vídeo aqui, enquanto eu vou falando aí para vocês, né? Nosso robozinho agora, ele é alimentado por uma fonte externa, então ele tem um cabinho ali, ó, que fornece a potência para ele. Naturalmente, nossa cobaia ali, né, o João Vitor ali fazendo medição, né, precisa ficar de olho para o cabo não atrapalhar o movimento do carrinho, né? Então, ele só precisa ficar ali, ó, feito um cachorrinho, né? Dando guia, puxa guia, dá mais guia, recolhe a guia, né? Então, ele está fazendo agora um experimento, né? Sendo filmado num bilhar de Bunimovic, que é esse aí, né?
São 2 semicírculos separados por um retângulo, né? Você corta ali, você cola um no outro, né? O carrinho agora usa sensor infravermelho, tá? Diferente dos primeiros sensores, que eram ultrassônicos, né? Alimentação externa, e vocês podem ver aqui, ó, na base, tem uma placa plástica, né? Que deixa o piso ser uniforme, né? Em qualquer época de medição, né? É isso aí. De cima, você tem o que a gente está medindo, ali, né? Do lado esquerdo. Do lado direito já são as trajetórias acumuladas, né? Por onde o carrinho andou ao fim do experimento, né? Então é isso, né? Dando um zoom, a gente fica assim. Então, o que fizemos? Pegamos o carrinho, botamos dentro do estádio do bilhar de Bunimovic, calculamos as trajetórias, calculamos os ângulos de incidência e a posição sobre a superfície exterior, né? Onde ocorreu essa colisão. Com esses dados, podemos calcular o expoente iliar por 9, né, que é isso aqui, esse do lado esquerdo, né, em função de gama. Quem é gama? Gama é a razão. Eu vou voltar aqui, mas eu paro, certo? Depois eu volto lá, só para a gente se lembrar. Gama é a razão entre o segmento reto, né, e o raio do estádio. Né? Então, na figura aqui que o Adalto apresentou, né, existe o valor do expoente iliar por 9 para diferentes valores de gama. Então, gama vai para zero quando lambda vai para zero quando gama é zero, e lambda tem um máximo num certo raio e depois ele decai monotonicamente. Né? Então, a gente reproduziu essa curva experimentalmente, né? Usando o nosso robozinho. Está aqui, do lado esquerdo, nossa curva experimental, do lado direito, a curva numérica feita há 44 anos atrás. Né? E nós conseguimos reproduzir essa curva usando um experimento macroscópico simples, né? Presente num sistema, né? Que é um robô com um ambiente e uma programação. Né? Reproduzimos isso, o que é um comportamento caótico, né? Para uma certa série temporal, que é o conjunto das colisões, né, que o robô realiza ao refletir sobre as paredes, né, do nosso sistema. Novamente, né, as variáveis de Birkhoff, tem o nosso robozinho, né, ele se move, né, dentro do estádio, do bilhar, e ele colide e define um ângulo de incidência e uma posição sobre o perímetro, né, do nosso estádio. Então, se você coletar o conjunto de posições e ângulos, né, você consegue criar o mapa de Poincaré, né, também chamado de Poincaré SOS, né, Surface of Section. Né. Mesma coisa, né, que a gente apresentou aí em vários lugares. Na figura da esquerda, nós temos uma simulação computacional. Né. Por ser simulação computacional, a gente consegue botar qualquer número de pontos. Então você perceba que tem ilhas brancas que significam, se você tiver um ângulo de incidência perto de zero e um comprimento, né, estiver fazendo colisões próximo do zero, ou seja, o centro do estádio, né, de Bunimovic, né, as trajetórias são regulares, são fixas, são trajetórias fechadas. Elas ficam aprisionadas num certo caminho e não preenchem o espaço de fase. Se você fizer ângulos longe, né, dessa região central, né, ou o ângulo de incidência longe, né, de zero, né, ou seja, está perto ali de 90 graus, né, π sobre 2, você começa a ter espalhamento por todo o sistema, né, então você acaba preenchendo tudo. Né. Essas linhas amarelas aqui são só para delimitar os pedaços, as regiões do bilhar, né. Esse pedaço aqui, ó, que é bem largo, né, que não tem uma ilha branca, é a região curva do sistema. E esse pedaço aqui, né, junto com os outros dois, são a região reta. Né. Do lado direito, os mesmos parâmetros, apenas num sistema experimental. Né. Você perceba que tem no centro, né, uma região branca,
né? Um buraco, né? Porque o sistema aqui ele é integrável, né? Trajetórias previsíveis, né? O tempo passa e ele não colui em mais lugares, ele fica fixo, né? E dá um conjunto finito de reflexões e volta para o mesmo estado, né? E aqui também, né? Desses dois lados. Então, assim, mostrando a robustez do nosso experimento, né? A gente consegue, naturalmente, né? Isso é um experimento, eu não consigo, enquanto que do lado direito eu devo ter 5.000 pontos, né? Do lado esquerdo eu devo ter 50.000 pontos, né? A diferença é comparável. Isso aqui é o nosso, nessa evolução, né, do espaço de Poincaré no tempo, né? Assim como foi mostrado lá para o experimento de óptica, né, onde 2 fótons numa cavidade regular, né, está aqui um círculozinho mostrando. Quando 2 fótons estão no sistema integrável, né, ou seja, não caótico, possuem condições iniciais próximas, a evolução do tempo deles garante que eles vão continuar próximos. No caso dessa figura, trata-se do nosso carrinho, nosso robô, né? São 2 experimentos realizados com condições iniciais bem próximas, mas num círculo. O que nós observamos é que a evolução temporal do espaço de Poincaré mostra que os pontos, as trajetórias continuam próximas, certo? Eu posso mostrar isso para vocês através desse videozinho. São 2 vídeos, 2 imagens sobrepostas, igualzinho que foi mostrado lá anteriormente pelo professor Anderson, né? Você tem aí 2 sombras aí se mexendo, né? E vocês percebem que, apesar do tempo passar, apesar das reflexões, né, tem um pouco de diferença aí, né? Mas as trajetórias elas não divergem exponencialmente, a diferença de trajetória, né? O que quer dizer que o expoente de Lyapunov para esse sistema não é zero, porque trata-se de um experimento, mas é muito próximo de zero, né? Se fosse numericamente, daria 0. Né? Nesse caso, ele é bem próximo. O tempo passa e as trajetórias que começaram próximas permanecem próximas. Né? Um segundo exemplo é esse aqui. As trajetórias começam próximas, mas com o passar do tempo, elas começam a se afastar uma da outra, né? Nesse caso, nós temos um experimento realizado com o robô, né? Um bilhar de Bunimovich, né? Eu vou mostrar o videozinho, que ele é bastante autoexplicativo. 2 robôs, né? Saindo um vídeo sobre o outro, né? Condições de contorno aproximadamente iguais, né? Mas com o passar do tempo, olha o que acontece. Rapidamente, muito rapidamente, eles estão em trajetórias completamente desconectadas, né? É como se eles não tivessem mais memória, né? A trajetória futura não depende, né, mais de como eles começaram, né? Eles têm trajetórias próprias, né? Por fim, última mensagem aí que eu vou falar, né? Como é que a gente faz isso? A gente usa uma pequena câmera, né, que capta a 30 frames por segundo, né, filmes de, no máximo, 15 minutos. Né? Nosso algoritmo de reconhecimento de imagem, né, tem uma precisão de 5 milímetros, que é bastante coisa, né, para um carrinho que tem 10 centímetros, né, mais ou menos. Né? Nossa precisão temporal é de 1/60 segundos, né? Ou seja, é bastante rápido, né? Uma pressão relativamente grande para a velocidade do carrinho, que é de 142 milímetros por segundo. Né? Não há perda de imagens, né? Desse tipo de experimento. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Já passou bastante aí. Agradecimentos para todo mundo, financiadores clássicos, né? E é isso. Espero não ter demorado demais. Eu acho que a Tony Pardo ainda está sem áudio lá, então eu vou. Então, Fernando, você vou assumir o comando. Isso, você assume aí, Fernando. Bom, eu só tenho uma palavra para dizer para vocês: sensacional. Realmente, parabéns. Obrigado por um excelente follow.
física de primeiríssima qualidade. Realmente. Como é que ele faz aqui para bater palma? Todo mundo abre o microfone? Vamos fazer isso. Vocês merecem. Vamos abrir o microfone e bater palma. Eu vou bater também, viu, Fernando? Porque a satisfação é comum a todos, né? Bom, então vamos... Eu queria agradecer ao Felipe aí, né? O Felipe tá aí, Felipe Pereira tá aí, agradecer ele aí. Obrigado aí, Felipe. Ele, assim, fala últimas palavras, né, antes de que alguém assuma aí o microfone. Esse trabalho começou antes da pandemia, né? E atravessamos essa pandemia e com o final da pandemia a gente finalizou e teve ele publicado. Então, é um esforço durante a pandemia, né? Acho que sem a pandemia talvez tivéssemos ido um pouco mais rápido. Ou não. Ou não, né? Difícil saber. Não, o que eu quero dizer é que a pandemia não veio só para o mal, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades e as condições de trabalho. Assim, ficar se lamentando, né, culpando tudo e todos, não resolve o problema, né? A gente é o que a gente tem, as condições são essas, então vamos para a briga, vamos fazer física com o que a gente tem. E eu acho que isso foi um recado muito bem dado, né? Que dá para fazer coisa bacana, dá para ter uma certa audiência, né? Antes que os nossos 15 minutos de fama acabem, né? A gente tem que utilizá-los. É isso. Fala a sua aí, Fernando. Bom, perguntas. Estudantes, por favor, façam perguntas. Não existem perguntas idiotas. Certo? Todas as perguntas são válidas. Se a gente não entende uma coisa, a gente pergunta. Eu mesmo não entendi umas duas coisinhas, vou perguntar daqui a pouco. A tela está aí, tá? Quem quiser ver alguma coisa, é só pedir. Exato. É só tímido. Pelo jeito, foi tão bem explicado também que não estou dúvida nenhuma, né? Olha, nossa apresentação teve decaimento exponencial, viu? A Dalta, assim, com meia hora, Anderson com 20 ou com 15. E tivemos que tirar o atraso da Dalta. A introdução é mais longa sempre, né, Dalta? Bom, enquanto as pessoas criam coragem para perguntar, eu vou perguntar uma coisinha. Então, você bota, por favor, aquele gráfico que vocês reproduziram o resultado previsto em 1978, lá do Lyapunov, introdução do Gama. É só uma pergunta para entender o que está aqui. Qual a diferença de Standard para Perfect? Ok. Eu vou responder aí. Essa é uma nomenclatura que foi usada aí, o Fernando. A gente usou para... Perfect seria um sistema numérico, certo? Então, a curva preta, né? A curva preta é a reprodução numérica do resultado do Physical Review. Né? Então, ela é exatamente o resultado do Physical Review A, curva preta. E a gente chamou de Perfect. Né? Por causa que o pessoal que trabalha nessa área, eles usam essa nomenclatura, a gente também... É o mesmo cálculo que eles fizeram? Isso, numericamente. E o standard é o experimento. Tá? Talvez o Antônio esqueceu. E aí os dados experimentais são esses 5 valores de gama aí, né? Isso é... 6, professor. Tem um valor aí muito difícil. 6. Exato, são 6. É importante lembrar que o último, né? O gama por volta de 3,5, né? Ele tem... Esse experimento tem quase 4 metros de comprimento. Né? Esse, né, então, é um bilhar de quase 4 metros de comprimento. Né? Então, se você quisesse botar mais um ponto depois dele, você já poderia ir para 5 metros, né, de comprimento. Né? Então, só para ter... Então, esse último ponto, gama igual a 3,5, é da ordem de quase 4 metros de comprimento. Né? Então, um estádio, um bilhar muito grande. Né? Então, já fica difícil você ir muito além disso. Senão você vai ter que ir uma sala, a gente ia ter que ir para a rua
para fazer experimento na rua. Mas apesar do número de pontos ser baixo, a proximidade deles da curva é muito Exato. boa. Né? Muito bom, muito bom. Uma coisa que o Antônio falou, né, é o gama zero. O gama zero é muito interessante, né, porque ele não é zero, né, por causa daquelas flutuações, mas é muito próximo, né. Ou seja, o experimento dificilmente, você nunca vai conseguir ter um sistema não caótico assim, né? Sério. Ótimo, obrigado. O Ferrari, Fernando, só para concluir, viu? A curva da direita, de 78, apesar de ser numérica, ela tem uma dificuldade computacional assim, colossal de ser calculada. Não é fácil fazer essa curva. É uma computação meio pesada. Né? Não, imagine para eles em 78. Não, isso. Isso é fantástico. O Antônio comentou, é fantástico. Né? O que esses caras fizeram em 78 foi algo... Olha que a curva dele é ruidosa, né? Não é uma curva suave, né? Dando um zoom. Realmente. Não é uma curva suave, diferente da nossa. A nossa é suave, né? Mas mesmo assim é um conjunto de pontos, viu? É um conjunto de pontos. Não é contínuo. Uma curva contínua, não. Porque não é fácil fazer isso. Imagino. Bom, Ferraz tem uma pergunta. Boa tarde. Primeiro, agradecer o seminário, realmente foi muito bom, certo? E vocês disseram que não ensaiaram, mas eu tenho para mim que é lorota, certo? A gente terminou, até já parou de gravar, que essas coisas não pode falar. A gente terminou de fazer isso, era meio-dia. Essa é a conversa, né, que vocês passam, estou ligado. Mas só para comentar que, assim, como física experimental, né, os pontos vermelhos aí, para mim, estão exatamente em cima da curva, certo? Perfeita a concordância. Não tem como, né? O experimento sempre vai ter um ruído, alguma coisa que introduz uma diferençazinha. E aí a pergunta mesmo que eu queria fazer é o seguinte: bom, é lógico que isso aí é um experimento clássico, né? Vocês fizeram tudo com um robozinho, tudo clássico aí, macroscópico, então não tem como não ser clássico. Mas vários sistemas físicos clássicos são utilizados para simular sistemas quânticos. Vocês vislumbram a possibilidade de conseguir um caos quântico utilizando um aparato, obviamente não igual, mas baseado nisso que vocês já fizeram? E, mais uma vez, obrigado pelo seminário e parabéns pelos resultados, que são, assim, sensacionais, certo? Física de alta qualidade com o que a gente tem em mãos atualmente, que é pouco financiamento, pouco recursos, mas com mentes boas, muito boas por trás disso aí. Valeu, galera. Valeu mesmo. Alguém quer comentar? Eu comento. Assim, para ferrar. Vai ser de trás para frente. O que a gente tem em mãos é a mecânica estatística. O que a mecânica estatística nos permitir garantir, a gente faz, né? Por exemplo, né, estudar o comportamento coletivo de um determinado grupo de indivíduos, né? Se esse grupo carregar a informação equivalente a um sistema quântico, a gente pode fazer. Né? Por exemplo, né, filmar peixes, filmar formiga, filmar outro tipo de um conjunto de robôs, né, que podem ser embarcados com uma regra de interação muito específica. Né? Mas vai ser via modelagem de mecânica estatística. Né? A gente não pode fazer mecânica quântica básica. Né? Isso ainda está um pouco distante aí do nosso aparato. Né? Né, a ideia, né, Ferraz, é realmente mais voltar para os sistemas clássicos mesmo, né? Física clássica, física básica mesmo, né? Física clássica mesmo, né? Agora, mecânica quântica, assim, não sei se a gente tem um dos experimentos que eu mostrei, né? Volta lá, Antônio, que é clássico, né? De mecânica quântica, né? Volte lá no slide. Esse é clássico, né? Cavidades e tal, ressonantes, né? Micro-ondas. Quem trabalha com isso é o Flávio, né? Lá na Federal, ele faz isso, né?
Então, já tem gente fazendo isso. A gente está optando por esses sistemas clássicos, porque até aqui no Brasil eu nunca tinha visto alguém de física fazendo, talvez tenha, a gente não sabe, mas a gente está indo nesse caminho, né? Mais de sistemas clássicos mesmo. Né? Você aí com a parte ótica, né? Se tiver os dados, a gente tem a mecânica estatística, né? Aí, ó, a gente tem esse ferramental para poder estudar, por causa que a forma de análise de dados não muda. Né? Mas a nossa ideia lá, né, dos experimentos que estão lá no ASCO ainda é permanecer em física clássica. A gente, nesse momento, né, não tem ainda nenhuma pretensão disso, mesmo porque a gente está com um projeto universal, né, e o projeto universal ele é totalmente clássico, né, então, permanecer aí com os robôs, com os peixes, né, e com o que vier mesmo. Mas, Ferraz, fica a dica, viu? Se você tiver realizado um experimento, né, de poucos fótons, né, e que tem interação na escala quântica, para a gente só quer a série temporal, né? Nos dê a série temporal aí do que você estiver medindo, né? Amplitude, né? Polarização, né? Ionização, né? Dê para a gente faz a mecânica estatística disso. Geralmente a gente mede amplitude, né? Intensidade, né? Que é amplitude ao quadrado. Mas, enfim... Pode também. Vamos começar a conversar, né? É série temporal, tá tudo valendo. Né? Fernando, se quiser completar alguma coisa, valeu aí. Não, o pastor já disse, né, tudo que era importante realmente. Tem mais uma pessoa, acho que tem na fila. Tem, o Tiago quer fazer uma pergunta do comentário. Boa tarde, pessoal. Parabenizar pelo trabalho, né? Com certeza maravilhoso. Eu queria saber, que eu fico pensando se daria para abrir o sistema, para o robozinho entrar por uma cavidade, deixar ele rodando lá dentro e medir o tempo que ele levaria para sair pela mesma cavidade ou por outra. Se seria interessante fazer isso. Eu tenho um comentário sobre isso. Na verdade, isso já foi feito, não com um robô, certo? Mas esse é o experimento típico do lado como é que é? Da radiação do corpo negro, né? Certo? E problema de difusão, certo? E num caso como esse, o interessante era justamente verificar como, né, o caráter caótico ou regular mudaria, por exemplo, esse tempo de permanência, né? Mas é um problema bem conhecido. E tem várias cavidades. Isso também é muito usado também, acho que o Anderson pode comentar, em pontos quânticos, né? Você tem um bilhar, certo? E você alimenta com, né, um portador de carga, aí com a dimensão, né, do ponto quântico da ordem, né, do comprimento do livre caminho médio do próprio elétron, você tem que usar o elétron como uma onda, né? Então, o sistema, né, tem que ser tratado de conceito puramente quântico, mas aí a onda fica lá presa, né, e de vez em quando escapa, né? Aí você tem várias intermitências. Você pode tentar fazer uma simulação desse problema, se colocar uma regra para que o robô obedeça mais ou menos o que é a distribuição, né, como é que se diz? Da caminhada tem que ser típica de uma partícula dentro de uma cavidade, né, caótica, né? É possível, né? Oi, Thiago, obrigado aí, né? Quem não conhece o Thiago foi meu aluno aí, de mestrado, né? Já defendeu já há bastante tempo, já é professor lá no IEF. Eu já pensei nisso, né? Fazer isso, que é a questão, né? A gente ter tempo, né? Uma coisa vai aparecendo outra, vai tendo outras atividades, né? Mas, como o Adalto falou, talvez seria interessante para ver como é que esse tempo, né? Como é que o caos vai
fazer a estatística dos tempos mudar. Isso talvez gere alguma coisa bem interessante, né? Se você fizer a estatística dos tempos de entrada e saída, né? Tempo de saída do sistema e ver como é que isso fica, né? Como é que o caos afeta isso. O problema é que o problema é que o robô pode passar tanto tempo lá dentro que seja difícil de fazer tantas realizações que você precisa, né? Porque você precisaria de muitas realizações e o tempo que ele vai gastar lá dentro, eu não sei, né? Então, são muitas variáveis. É uma possibilidade bem interessante, já pensei nisso, mas ainda a gente não botou em prática, né? E pode trazer algum resultado bem interessante na distribuição do tempo, como a Dalton aí já tinha comentado. Deixa eu fazer um comentário, por favor. Isso é o seguinte, na verdade, quando você, né, faz uma coisa desse tipo, você, na verdade, quer aprisionar a partícula. Isso acontece muito, por exemplo, em fluidos turbulentos, né? Na parte do estuário, né? Quando a reprodução de peixes, por exemplo, né? Eles põem lá os gametas dele e eles têm que se chocar. Se fosse, né, se não houvesse turbulência, etc., tudo escoaria muito rápido. Mas o estuário é justamente, né, devido à flutuação de densidade, você tem muitos redemoinhos, muita turbulência. E aí os gametas passam mais tempo interagindo. Então, né, se você quiser acelerar, né, você quer que a partícula passe balisticamente, diminuindo a resistência, aí você não quer caos, você não quer turbulência. Certo? Mas eu acho que é um sistema interessante, né, de estudar, mas pode ter dificuldades práticas, né? As dificuldades práticas são bem complicadas. A gente teria que pensar um pouco, mas pode trazer, se conseguir ser feito, pode trazer resultados bem interessantes. Ok. Mais perguntas? Bom, parece que não. Queria agradecer de novo vocês aí pelo seminário fantástico aí. E quinta-feira, eu tinha me convidado para dar um palavra da próxima semana, mas eu não consegui. Espero que tenha outra pessoa aí. Espero que a gente consiga alguém aí, vai valer. Obrigado aí, pessoal, todo mundo, né? Realmente esse trabalho aí foi muito bom, a gente ficou muito feliz com ele quando saiu. Então, foi foi uma coisa que a gente precisava mesmo aí fazer, né? Unir todo mundo e as coisas realmente saíram bem, né? E agradecer o João Vitor, né? João Vitor, o Luciano também, né? O Luciano também ajudou muito nesse trabalho, né? Então o João Vitor aí virou o popstar aí na universidade. Então, agradecer muito ele aí. Só para concluir aqui a pergunta anterior, viu? Do Tiago, eu coloquei um link aí, viu, Tiago? Você pode ver. É exatamente esse problema aí, né? Chamado de leakage, né? Vazamento, né? É um Bunimovich com um buraco. Você bota uma partícula batendo lá e eventualmente ela escapa. Ela entra, passa um tempo, depois ela sai. Então, é isso aí. O problema é o tempo que ela passa lá dentro. Computacional, né? Faz isso computacionalmente. Ok, então, obrigado mais uma vez a vocês e obrigado a quem participou aqui, assistindo e aprendendo com esse trabalho de vocês. Perfeito. Agradeço a todos. Então, bom descanso. Um abraço aí, gente. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.